Quarta-feira, 3 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai continuar entregando todos os dias, então já dá aquele like, favorita no seu player de podcast ou no YouTube, então estamos no Spotify, na Amazon, enfim, Apple Podcast, estamos em todos os lugares e dá favorita, marca para receber as notificações e vamos em frente. Hoje é dia de falar de novo de João Fonseca aqui, né? Mas também é dia de falar muito de Jakub Mensik, o tcheco que derrotou o brasileiro nas quartas de final de Roland Garros, mas vamos falar também de Zverev, que avançou, de Mirra Andreeva, de Marta Kostyuk, de Luisa Stefani, que está nas semifinais mais uma vez, quarta semifinal dela no Slam, a terceira junto com a Gabi Dabrowski. Vamos falar também dos resultados dos brasileiros na chave juvenil, algumas vitórias importantes, né? Muita gente nas oitavas. Então, uma chave. São dois torneios promissores para o Brasil, tanto, né, o de duplas femininas quanto os torneios juvenis, as duas chaves. Mas vamos começar por João Fonseca, que é o grande assunto da semana. Quarta de final, 19 anos. Perdeu do Jakub Mensik, 20 anos, 27 do mundo, 6-4, 6-3 e 7-6, com 7-3 no tie-break do terceiro set. E um jogão do tcheco, é bom que se diga, antes de mais nada, né? Já eu falo do João, do que eu acho que ele, né, podia ter feito melhor, do que eu acho que ele fez bem, do que fez mal, mas o que o Mensik jogou foi um absurdo, foi uma enormidade, né, de tirar o chapéu. Primeiro, ele sacou horrores, os dois primeiros sets sacando mais de 70% de aproveitamento do primeiro serviço, com médias acima de 200 km por hora, e isso é um absurdo, eu sempre falo. A média de um grande tenista, como Djokovic, Federer, Nadal, fica ali na casa dos 185, 188 km por hora. E o Mensik estava acima dos 200. E com mais de 70% de aproveitamento nesses dois sets. Então é quase injogável, né? A consequência disso é que o João fica pressionado nos games de serviço dele o tempo todo, já que ele não consegue quebrar ou ameaçar o saque do adversário. E qualquer game ruim custa muito caro, e o João teve esses games ruins nos dois primeiros sets, quando não podia ter, quando o Mensik estava jogando horrores, sacando horrores, né? Não tem margem, e não foi um jogo ruim do João, mas um jogo que teve games ruins, e esses games, acho que principalmente do primeiro e segundo set, porque provocaram o buraco, né? Para sair de lá teria que ser outra montanha para escalar, fica muito difícil, né? E, enfim, no primeiro set o João é quebrado num game que ele comete 3 erros de direita e uma subida à rede ruim, então custa caro, né? Ele não pode errar direita num jogo desse, com essa frequência, num game. E no segundo set a mesma coisa, foi um game ruim, e esse game doeu, porque foi um game que ele sacou em 40-0. Perdão, gente. 40-0, fez uma dupla falta, depois jogou uma curtinha na rede, pegando o Mensik no contrapé, tinha até margem aí para fazer um pouquinho mais, mas perdeu esse ponto, botou o Mensik no game, e aí o Mensik jogou 2 pontos, assim, impecáveis, e aí pronto, né? Ele fez um backhand na cruzada, depois um voleio curto e bonito, difícil, e o João ficou um set e uma quebra atrás, ainda foi quebrado, né, outra vez lá no fim do set, mas aí já o estrago já estava feito. E foram 2 games, né, um em cada set, que custaram muito caro, né? Entrou nesse buraco enorme. Mas, e aí tem que dizer, o João, que foi quase perfeito nos pontos importantes, nas partidas contra o Ruud, contra o Djokovic, contra o Prismic, quando ele consegue a virada, esse João não apareceu nessa terça-feira contra o Mensik, né? Principalmente nesses 2 sets, né? Ele reage, ele salva um monte de match points lá no fim do terceiro set, já vou falar disso, mas aí já era tarde, né? O terceiro set foi até diferente. O Mensik fez 3 duplas faltas no primeiro game. Ele deu praticamente de presente essa quebra para o João. Ele falou que estava sentindo incômodo na perna esquerda, que estava incomodando para sacar. Depois disse que a dor foi desaparecendo e que no fim do set ele já não estava sentindo mais nada. Mas o João teve uma chance ali, né, uma fresta que ele não conseguiu abrir, que ele não conseguiu aproveitar. Dói porque era um jogo que, assim, proporcionalmente, tá, gente? Estava se desenhando de uma maneira parecida com a partida contra o Prismic na segunda rodada. Um adversário que jogou muito bem nos 2 primeiros sets, jogou no nível altíssimo, o João teve poucas chances, jogou mal um par de games e se viu 2-0 abaixo. O Prismic joga um primeiro game ruim no terceiro set, o João entra no jogo, muda a história da partida e consegue a virada. Proporcionalmente falando, foi o que aconteceu nessa terça-feira.
Óbvio que virar um jogo 2 sets abaixo contra o Menchik seria um cenário bem diferente, bem mais difícil do que contra o Prismic. Mas o João teve a chance de levar esse terceiro set. Ele consegue uma quebra, joga um game ruim, consegue outra quebra, vai sacar em 5-4 e não consegue fechar. Esse game de 5-4 também tem um ponto doído que ele saca em 30 iguais, força um segundo saque, comete uma dupla falta, dá um breakpoint pro Menchik. Ele até consegue salvar esse breakpoint com um ace, mas depois é quebrado, né? Vira um drama. E o jogo, né? Enfim, termina do jeito que termina. Ele teve um breakpoint com o Menchik sacando em 5-5, e o Menchik saca muito bem e mata esse ponto. E depois aquele game do 5-6, que ele salva 6 match points. Foi uma loucura esse game, porque os dois oscilaram ali, tem pontos bons e ruins, e alguns match points lindos que o João salva, mas ele também erra uns pontos meio bobos ali nos iguais. Mas enfim, consegue se salvar, leva pro tie break, e aí o tie break começa com um mini break, que é uma curtinha que o João dá, o Menchik chega, faz uma contra curta, ganha o ponto, e aí dali pra frente o saque do Menchik não dá nada pro João. É a coisa de você jogar sem margem. E o Menchik consegue fechar o jogo. Aliás, em outra curta, né, ele dá uma curta, o João chega e o Menchik mata no ponto seguinte. Fecha o jogo com 2 mini breaks, ele não perdeu nenhum ponto no saque. Podia ter sido uma virada de maré ali se o João vencesse esse terceiro set? Podia. Né? Não dá para saber o que iria acontecer, o que não iria. Mas a história desse tie break é a história dos 2 sets anteriores. O Menchik dando quase nada no saque e o João fez uma opção ali de dar uma curtinha e perdeu o ponto, pagou caro por isso. Não tinha margem. Né? Agora, o que o Menchik fez bem além do saque? Porque não foi só saque, né? Ninguém ganha um jogo desse só no saque. Ele subiu a rede bem, ele voleou muito bem, ele fez uns voleios dificílimos ali, uns voleios de curtinha, cruzados de direita, com bolas difíceis. Smashou muito bem o jogo inteiro. Teve smash que ele fez lá, pisando quase na linha de base. Foi uma enormidade o que ele jogou. Ok, ele errou um smash num match point, que podia ter virado o jogo ali se a cabeça dele não fosse boa. Aliás, a cabeça do Menchik também segurou bem a onda, né? Porque você ir para um tie break depois de perder 6 match points não é fácil. Tem gente que não lida bem com isso. Mas ele foi lá, segurou e jogou muito bem, né? A cabeça dele ficou muito, muito, muito firme na partida. Ele pressionou o segundo saque do João, essencial, né? E aí é um tema mais complexo, não dá para dizer que o segundo saque do João é ruim, mas a gente vem vendo ele ser atacado com frequência e adversários fazendo estrago ali. Não estou nem falando de Sinner, Alcaraz e Djokovic, porque aí é outro patamar, mas aconteceu contra o Prismic nos 2 primeiros sets, aconteceu contra o Medvedev em Roma, o Roda fez isso em Madrid e agora o Menchik. Ou seja, se não é um segundo saque ruim, acho que tem margem para o João melhorar para sofrer menos pressão. O primeiro saque dele está ótimo, ele está com porcentagens boas ali, quase sempre na casa dos 70%, às vezes mais. Ele sacou contra o Djokovic muito acima de 70%, que é absurdo. Hoje não foi o caso, né? Hoje, nessa terça-feira, no jogo contra o Menchik. Então, quando precisa mais do segundo, não pode ser tão ameaçado, tão atacado assim como vem acontecendo. E outra coisa interessante sobre o primeiro saque do Menchik, para não esquecer, e acho que isso vai dar a dimensão do quanto a atuação dele foi boa. Olha só, eu fui ver os números aqui dele no torneio inteiro. Na primeira rodada, ele tem 41% de aproveitamento de primeiro serviço. 41%, tá? E no terceiro set, foram 33% só. Na segunda rodada contra o Navone, ele teve 54% de aproveitamento de primeiro serviço. Tá? E só foi um jogo de 5 sets, né, 4 horas e 11, só um desses 5 sets ele bateu 70% de aproveitamento que ele bateu contra o João hoje no primeiro e no segundo set. Tá? E foi o quarto set que ele perdeu por 6-1, tem essa ainda. E a média de velocidade nesse set foi 195 km por hora, menos que os 200 e pouco do jogo do João. Já vou chegar nesses números, tá? Na terceira rodada contra o De Minaur, ele sacou 54% de primeiro serviço. Nenhum set acima dos 70%. E nas oitavas, no jogo contra o Rublev, ele sacou melhor, 65% de primeiro serviço, já um número mais alto, e 2 sets acima de 70%.
Só que nenhum desses dois sets ele teve mais de 200 km por hora de média. Contra o João, no primeiro set, ele teve 72% de aproveitamento e média de 202 km por hora. E no segundo set foram 77% de aproveitamento e 205 km por hora. Isso é obsceno, né? Se não for um cara com uma devolução excelente do outro lado, fica difícil de jogar, né? E a devolução do João, hoje, não é excelente. Não está no nível senior Djokovic, né? Não é elite. Não é ruim, mas não é elite. Nem lá do fundão, recuando para ter mais tempo de bater na bola, de botar spin, de devolver essa bola funda, devolver essa bola alta, como ele fez muito contra o Djokovic, muito contra o Ruud. Ele não conseguiu fazer isso contra o Mensik. E quando, né, deixou uma devolução mais curta, o Mensik subiu a rede, e subiu bem. Então ele não conseguiu anular, não conseguiu minimizar o saque do Mensik. Nem em condições de jogo mais lentas, com o teto fechado. Eu já vou entrar nesse assunto mais na frente, porque os apoiadores já levantaram essa bola. Mas o terceiro set foi outra história, e aí entra uma questão diferente, né? O João não falou nada depois do jogo, mas eu achei o João mais cansado. Achei a bola dele machucando menos, e acho que ele já estava mais na raça do que no juízo naquele, né, fim de terceiro set, naquele tie-break. Teve um momento ali, acho que o Mensik sacava em 3-5, 0-15, no terceiro set. O João deu uma baixada, demorou ali, botou a mão no joelho, depois foi amarrar o cadarço. A gente sabe que quando o tenista faz isso é porque pode ter um princípio de cãibra chegando, ele deve ter sentido alguma coisa, continuou jogando. Não sei se ele teria gás para uma virada, não vou aqui especular, mas foi isso, ele teve chances nesse terceiro set, não aproveitou, né? Teve quebra na frente 2 vezes, sacou para o set, não aproveitou, e era um jogo que não tinha margem para isso, para perder essa chance. Agora, repito, não foi um jogo ruim do João, foi um jogo com games ruins. Algumas escolhas ruins aqui e ali também, mas nada absurdo, normal num jogo difícil, com poucas oportunidades assim. O João não conseguiu ser mais agressivo do que o Mensik. Na maioria dos rallies, quando tinha rallies, era o Tcheco que estava atacando primeiro e atacando mais. E quando o primeiro saque do João não entrava, era sempre uma pressão, né? E aquelas bolas mágicas que entraram contra o Djokovic, que nem aquele segundo saque que ele arriscou no quarto set, ou contra o Ruud, quando ele salva um set point no segundo set, com aquela direita que pega um fiapo de linha. Essas bolas não apareceram contra o Mensik. Isso é uma crítica? Não, é uma constatação. Ele não jogou tão bem nos pontos importantes quanto jogou nas 2 rodadas anteriores. E talvez seja injusto eu chegar aqui e falar que, né, ou exigir que o João jogasse naquele nível, porque não se exige isso de ninguém durante um slam, um torneio de 2 semanas, nesse nível de dificuldade, condições diferentes de jogo, adversários diferentes e tantos momentos de pressão, né? É injusto exigir isso. Era improvável mesmo que continuasse acontecendo. Outro dia eu falei da Svitolina, né? Que ela estava ganhando o jogo, salvando 10, 12, 15 breakpoints, e que, cara, as porcentagens jogavam contra ela, uma hora não ia acontecer, né? E uma hora essa corda ia arrebentar, e arrebentou nessa terça jogando contra Kostyuk. Então é normal que o João não tenha repetido aquele nível de atuação. O que ele podia ter feito de melhor? Taticamente falando, talvez pressionar mais o saque do Mensik. Não é natural para o João fazer isso, né, hoje em dia, mas pelo menos no segundo saque. Às vezes, né, depois do jogo é fácil levantar esse tipo de possibilidade, hipótese, teoria, porque você não está lá e fala com a cabeça fria, olhando, analisando de casa pela TV. Mas às vezes arriscar, pressionar, muda a dinâmica do jogo. Você, né, dá um passo ali, 2 passos ali para dentro, fica perto da linha, faz o adversário ver que você está tentando alguma coisa diferente, você acerta uma devolução, de repente o cara pensa, opa, peraí, não vou arriscar tanto o primeiro saque porque o meu segundo vai ser pressionado. E aí muda a dinâmica já no primeiro saque, sabe? Se o Mensik começasse a sacar 195 em vez de 205, tem uma diferença aí, né? 10 km por hora significa alguma coisa. Mas não foi o caso, né? Então, assim, não estou condenando o João por isso, evidentemente. Segundo, a devolução dele pode melhorar? Pode. Acho que tem que melhorar para chegar no nível que ele quer chegar, e seja fazendo isso do fundão da quadra, ou seja, devolvendo mais de dentro. O segundo saque também, como eu já falei, tem margem para melhorar. O backhand também, hoje ele não conseguiu levar vantagem nas trocas de esquerda com o Mensik. Então, assim, são coisas aqui e ali que tem margem para melhorar. E ótimo que tenha margem para melhorar, porque o João tem 19 anos, tem tempo para isso.
né? A tendência, eu acredito, é que ele vai crescendo em tudo isso, nesses quesitos, ao longo do tempo, né? E aprendendo a lidar melhor com vários tipos de situação, indo mais longe com mais frequência nos torneios, vivendo isso, né, com mais regularidade. Ótimo. Agora, fazendo um balanço dessa campanha do João, a gente viu algumas coisas importantes e legais, né? As coisas que, se a gente for fazer um título, coisas que a gente aprendeu nessa semana. O físico do João deu uma resposta importante para ele e para os haters, né? Seu senhor Luiz. 2 viradas em 5 sets, um jogo de quase 4 horas contra o Rude, e ele sobreviveu. Chegou bem o bastante nesse jogo contra o Menchik, né? No fim de todos esses jogos, ele estava tão bem ou melhor que os adversários. 2, mostrou personalidade, mostrou cabeça. Ele viveu situações diferentes, esteve atrás no placar, a novidade de jogar na quadra central, encarar um ídolo como o Djokovic, jogar tantos momentos delicados, importantes, de pressão, e se comportou muito bem, segurou a onda, não se perdeu mentalmente em momento nenhum, o que é digno de muitos e muitos elogios. 3, taticamente, acho que ele mostrou versatilidade, encheu o Djokovic de devolução alta, foi bem nas trocas cheias de spin com o Rude, usou curtinha em todos os jogos, mesmo quando estava perdendo ponto, né, nas curtinhas, insistiu, e é importante insistir, porque a curtinha não é só uma maneira de você ganhar um ponto, mas a maneira de você manter o adversário mais recuado, e isso é importante para um cara agressivo, que tem uma bola pesada como a bola do João, né? Quando a bola está ali, a feição para ele atacar, o adversário não vai ficar colado na linha, né? E também não vai poder recuar demais, porque existe a possibilidade da curta, então é importante. Também fez saque e voleio em pontos importantes, com coragem, com personalidade, e executou bem a maioria deles. Então, assim, mostrou muita coisa diferente, mostrou que tem recurso para variar, recurso para buscar alternativas quando as coisas não estão dando certo. Vai sempre achar uma solução, ou a melhor maneira de sair de buracos? Não, nem sempre, e é normal também, acontece com o Nadal, acontecia com o Nadal, com o Federer, com o Djokovic. Esses caras têm recurso, mas não é sempre que a coisa funciona. Normal, tá? Agora, e tem 4 da minha lista. Se não estava óbvio bastante, o João está sacando muito o primeiro saque. Em porcentagem, em aproveitamento, sempre ficando acima de 70%. E com uma boa variação, enfiou uns saques com kick ali abertos que incomodaram até o Djokovic algumas vezes. O Djokovic errou algumas devoluções com a bola do João subindo bem. Aconteceu um pouco com o Menchik também. E isso é importante demais, porque, como eu disse mais cedo, o segundo saque dele ainda é atacável. Então, o primeiro saque tem que ser eficiente, tem que ter variação, tem que incomodar os adversários. E tem que entrar com a frequência que está entrando. Isso é maravilhoso. E número 5, acho que equilíbrio na agressividade. Eu falei lá atrás, no começo do torneio, sobre essa coisa do João ser agressivo, mas não ser kamikaze, de forçar erros de adversários, e às vezes isso é mais importante do que sair distribuindo, acumulando e empilhando o winner. E ele acho que ele fez isso com sucesso o torneio inteiro, contra o Djokovic, contra o Rude, contra o Menchik nem tanto. Mas eu estou insistindo nesse assunto porque é importante demais, é um equilíbrio que muita gente tem dificuldade para encontrar no seu jogo. E o João acho que está num caminho legal aqui. O que mais? Vamos para perguntas dos apoiadores sobre João Fonseca. O Luiz Bertolo mandou assim: você acha que o fato de quadra fechada favoreceu o jogo e as bolas mais rápidas do Menchik? Então, esse é aquele assunto que eu toquei um pouquinho mais cedo. É importante dizer, o jogo com quadra, com teto fechado, ele fica mais lento, o ar fica mais pesado, a bola viaja mais devagar. Então não ajuda necessariamente o cara que está sendo mais agressivo. Então, sabe, não é que as bolas mais rápidas do Menchik foram auxiliadas pela lentidão das condições. Acho que seria até o contrário. Acho que se alguém sairia prejudicado seria o Menchik com o saque dele, mas o cara com essas condições estava sacando a 205 por hora, mais de 200 km por hora, em média, repito, em média, porque é duro, né? Então acho que não, né? Até a Helena perguntou se isso não jogou contra o João, porque a bola dele não andou tanto, encurtou, e o saque do Menchik não pareceu ser prejudicado. Cara, então, que aí vem, a gente pode imaginar um monte de situações aqui, mas o que aconteceu foi o que aconteceu. A bola do João não andou tanto, andaria mais se as condições estivessem mais rápidas? Tá, mas aí a bola do Menchik andaria mais também.
E como o Menchik passou mais tempo atacando do que o João teria menos tempo para se defender. Eu não consigo imaginar esse jogo em condições mais rápidas, diferente, com o nível que os dois estavam jogando hoje. Não acho que o João ia ser mais eficiente se as quadras se as condições fossem mais rápidas do que foram, sabe? Ele, inclusive, falou na coletiva, né, que estava muito lento, as bolas estavam crescendo, bem diferente das condições dos jogos anteriores. Ele não fala especificamente se foi se ele estava comparando com o Djokovic ou contra o Ruud, mas acho que até comparando com os dois jogos, as condições ficaram mais lentas. O Lucas Parra escreveu assim: observei durante o torneio o João ter muitos problemas contra jogadores que jogaram muito, né, de forma agressiva. O Djokovic e o Primic nos 2 primeiros sets, o Menchik o jogo inteiro, e até mesmo as últimas derrotas antes de Roland Garros seguiram esse cenário: Shelton, Rodar e Medvedev. Você também concorda que o João tem problemas táticos e técnicos de enfrentar jogadores que pressionam muito ele? O que ele pode fazer tática e tecnicamente para melhorar isso? Eu não acho que seja falta de problema, seja problema tático e técnico, não. Eu acho que a maioria dessas dificuldades começam com o segundo saque dele sendo pressionado. E aí ele joga, né, sem conseguir ser agressivo os pontos no saque dele. E aí tem-se um problema. Contra o Medvedev, eu acho que ele tentou ser agressivo de uma maneira calculada, mas eu falei no café, né, logo durante Roma, eu achei que ele não conseguiu. Ele foi devolver o saque lá de trás, mas ele não estava conseguindo ir para frente durante pontos. Medvedev estava mandando, né, no jogo. Todos esses caras têm bolas mais retas que o João. E aí talvez esteja aí uma fonte de incômodo, né? Não ouvi o João falar sobre isso. Mas quando a bola é mais reta, você tem que ficar tirando a bola lá de baixo o tempo todo. E aí você não consegue agredir tanto, você precisa gerar mais spin, você precisa forçar, enfim, né? O jogo contra o Ruud é um jogo mais natural pro João, porque é spin contra spin. Pelo menos é a impressão que eu tenho, sabe? De repente a gente vai conversar com o João e ele vai falar nada a ver. É a impressão que eu tenho olhando. E pergunta do Pedro Melo: podemos esperar que o João conquiste grandes resultados na gira de grama também? Ou pelo pouco tempo de adaptação é melhor ficar mais com os pés no chão? Eu acho que o pouco tempo de adaptação vale para todo mundo, né? Embora o João tenha menos tempo de circuito e, consequentemente, menos tempo de experiência na grama. O que eu acho é o seguinte: o João tem armas para jogar bem na grama. Ele joga bem na rede, ele tem uma curtinha muito boa, e curtinha funciona bem na grama. Ele tem um bom saque, isso é evidentemente importante. Onde talvez ele tenha problemas é na devolução. Vamos ver como é que ele vai devolver. Se ele vai continuar devolvendo lá do fundão, estilo Nadal. E mesmo o Nadal às vezes devolvia mais dentro da quadra, na grama. Vamos ver como é que o João vai fazer isso. Vai se adaptar, se ele vai conseguir ser agressivo com a devolução, né, na grama, contra saques bons. A movimentação do João talvez sofra mais na grama do que no saibro. O João não é exatamente o cara mais rápido do circuito em deslocamento lateral. Mas ele tem algumas armas importantes, né? O saque à direita, ele sabe o que fazer na rede, sabe fazer saque e voleio. Eu acho que ele tem armas para conseguir bons resultados. Agora, o nível desse bom, se é fazer segunda semana de Wimbledon, se é perder na primeira rodada, na segunda, não sei. O calendário dele tem 3 torneios, né? Halle, 500 na Alemanha, Eastbourne na Inglaterra, que é um 250, e imediatamente na semana anterior ao Wimbledon, e depois o Wimbledon. Vamos ver. Que mais? Vamos falar sobre Alexander Zverev, então. Primeiro grande teste dele no torneio, e derrotou Rafael Roda por 7-6, 6-1 e 6-3. O Roda teve 5-2 no primeiro set, sacou em 5-3 e errou 2 direitas ali que ele não vinha errando, e o jogo saiu da mão dele. O Zverev foi lá, virou esse set e foi muito superior no resto da partida. Acho que teve um momento no terceiro set que o Zverev saca... Já tinha uma quebra na frente. Eu não lembro se é o game que ele saca para fechar ou se é o game que tá 4-3, 5-3. Deixa eu abrir aqui e dar uma olhada. Porque tem um game que ele salva, que ele precisa encarar um breakpoint no terceiro set. Quando ele saca no 4-3. Tava 30-40. E ele enfia a mão, encaixa 3 primeiros saques, ganha os 3 pontos, confirma. Depois ele quebra o Roda no game seguinte para fechar. Mas eu acho que o Zverev deu respostas interessantes, sabe?
olha, quando esteve pressionado, respondeu bem. Primeiro que era o primeiro jogo difícil dele no torneio, primeiro jogo duro, primeiro teste, eu acho que, né, real, grande, de peso. E nesse, né, saiu desse buraco não só no primeiro set, mas depois salvou esses breakpoints ali na reta final do terceiro. Então acho que foi uma resposta que ele deu, sabe? Uma atuação bastante consistente para vencer, para chegar à semifinal e para continuar como favorito ao título. As semifinais masculinas são só na sexta, a gente vai poder falar mais sobre isso lá para frente, mas o que eu acho relevante falar sobre o Zverev é que ele é muito bom por muito tempo, ele é consistente. Num dia bom do Alcaraz ou num dia bom do Sinner, o Zverev vai perder. E do Djokovic também, o Djokovic precisa ser sempre levado em consideração. Só que o Zverev é superior ao resto do circuito, né? E sei lá, se a gente considerar Alcaraz e Sinner tenistas notas 10, o Zverev está ali no 8, 8,5, e ele é esse tenista 8, 8,5 pela maior parte dos jogos dele. Ele raramente vai ter um game que ele vai jogar nota 5. Alguns games ele talvez jogue nota 9,5, 10, mas ele vai ter poucos momentos de queda, e por isso que é difícil ganhar dele, né? Ele não é tão agressivo como ele poderia ser, e a gente sempre fala isso, que Rafael Nadal, Tony Nadal fizeram essa crítica construtiva para ele mesmo, pessoalmente, e ele entende que ele poderia e deveria ser mais agressivo, porque ele tem armas para isso, né? O saque dele é excelente, a esquerda dele é excelente, a direita dele é boa bastante, mas o fato é que jogando do jeito que ele joga, não é que ele seja empurrador de bola também, mas ele não é tão agressivo, mas jogando do jeito que ele joga, ele tem os resultados que tem, né? E melhor de 5, sobretudo, é mais difícil ganhar dele, porque você precisa fazer muito por muito tempo, né? O Roda não conseguiu esse nível de tênis com a frequência que ele precisava, e agora vai ser a vez do Menchik de tentar. Vamos ver. Bom, vamos falar da chave feminina. As duas quartas de final dessa terça-feira terminaram com vitórias de Miha Andreeva, que derrotou a Sorana Cîrstea 6-0, 6-3. E Marta Kostyuk venceu a compatriota Elina Svitolina por 6-3, 2-6 e 6-2. É a primeira vez na era aberta que uma ucraniana chega nas semifinais de simples de Roland Garros. A Svitolina já tinha feito semis em outros slams. A Yastremska tinha feito uma semi, acho que na Austrália, em 2024, se eu não me engano. Não tenho isso anotado, tá, gente? Estou falando de cabeça. Mas a Kostyuk agora é a primeira semifinalista ucraniana em Roland Garros. Evidentemente é o melhor resultado da carreira da Kostyuk no Slam, e ela não perdeu no Saibro esse ano ainda, né? Agora são 17 vitórias seguidas se contar uma partida de Billie Jean King Cup. E ela vai pegar a Andreeva, que é a única tenista que ganhou mais jogos no Saibro que ela esse ano. São 20 vitórias da Andreeva na terra batida. Porque assim, ela foi campeã ela jogou mais, né? A Kostyuk foi campeã em Rouen, campeã em Madrid e foi direto para Roland Garros. A Andreeva jogou um monte de torneio. Ela ganhou Linz, que mais aqui? Deixa eu ver. Isso eu tenho anotado. Ela fez semi em Stuttgart, foi vice em Madrid, perdeu da Kostyuk, inclusive, na final, e fez quartas em Roma. Então, e é a segunda vez da Andreeva nas semis, né? Ela fez semi de Roland Garros em 2024, que é igual o melhor resultado da carreira dela. Que mais? Brasileiros, vamos falar sobre os brasileiros do dia. Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas semifinais de duplas, derrotaram a Laura Zygmunt e a Vera Zvonareva e Zvonariova 6-4 e 7-5, e vão pegar as cabeças a Siniakova e a Taylor Townsend. Jogo duro. Os juvenis, Vitória Barros ganhou da Argentina Luna Marina Sinali 6-1, 6-3, passou para as oitavas. A Naná ganhou da chinesa Yu Shangshao 6-4, 4-6, 6-2, também passou para as oitavas. O Guto venceu o americano Ryan Kozad 6-3 e 7-6, também passou para as oitavas. O Léo Storck bateu o porto-riquenho Yannick Álvares, que é o número 13 do mundo, era a cabeça de chave 12, 6-3, 4-6 e 7-6, com 10-6, num tie-break nervoso toda a vida. Mais o brasileiro nas oitavas. Só que perdeu foi o Chabal Goid, perdeu para o americano Keaton Hance, que é o número 6 do mundo juvenil, 18 anos. Foi 6-4 e 6-2. Essa chave masculina juvenil está forte, os 8 principais cabeças de chave estão vivos ainda. Na chave feminina, aí a cabeça 1, que era a francesa, Ksenia Efremova, que é número 1 do mundo juvenil, perdeu. As outras 7 cabeças estão vivas. O que tem hoje, quarta-feira? Vamos ver aqui, são as outras quartas de final.
Vou abrir aqui no meu computador. Tem Kalinskaya contra Valinska, começando às 6 da manhã de Brasília. Em seguida, Sabalenka e Schneider. Auger-Aliassime e Cobolli. E na sessão noturna, começando não antes das 3h15 da tarde aqui, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Eu sempre fico desconfortável falando Matteo Arnaldi, porque eu acho que eu estou confundindo com Berrettini. Mas não, os dois chamam Matteo mesmo. Não sou eu que estou falando errado. O que tem de Brasil? O Demo e o Balage jogam na Mathieu, o segundo jogo do dia, não antes das 7 da manhã de Brasília. Eles pegam ali o Var e o Patton, que são os cabeças 2 da chave de dupla. Esse jogo vale pelas quartas de final. Lembrando, quem não ouviu o áudio do Demo falando sobre essa campanha no café de ontem, por favor, volte e ouça, porque é muito legal. Que mais? O Guto pega o peruano Nicolas Baena, número 18 do ranking juvenil. Esse jogo é no primeiro jogo da quadra 7. O Léo Stock pega o cazaque Zangar Nurlanuli, número 8 do mundo. Esse é o primeiro jogo da quadra 8. A Naná pega a espanhola Charo Esquiva Banuls, número 16 do mundo. É o segundo jogo da quadra 8, logo depois do Léo. E a Vitória Barros pega a tcheca Denisa Zoldakova, número 37 do mundo. É o primeiro jogo da quadra 10. Então, para quem vai acordar cedo, tem um monte de brasileiro em quadro, todos, né? São 4 partidas valendo pelas oitavas de final da chave juvenil. Para terminar, tem mais perguntas de apoiadores aqui, tem mais 2. O Wanderson escreveu o seguinte: Sabalenka está favoritíssima ao título, diria que só a Svitolina parece reunir capacidade de vencer esse slam sobre o número 1. Pois é, a Svitolina já se foi. As outras 6 precisariam de um dia mais que perfeito. E ele diz que a minha citação à campanha do Pablo Carrinho Busta, que eu falei que essa campanha saiu do nada, né? Me fez notar que a Suíça Gil Teichmann, eliminada na 4ª rodada, nas oitavas, não fazia campanha de segunda semana de slam desde Roland Garros 2022. Nesses 4 anos só tinha tido 2 vitórias na chave principal de qualquer slam. Acontece, mais no feminino que no masculino, né? Mas acontece, tipo o Carrinho Busta. E o Lucas Parra escreve assim: Zverev tem mostrado um bom nível de tênis sob pressão. Foi assim no primeiro set contra o De Jong, em um jogo mais tranquilo, que ele não iria perder. E no primeiro set contra o Roder, um jogo com mais pressão, primeiro adversário que poderia derrotá-lo. De certa forma, é uma prova de que o mental está mais forte, é difícil ele tremer na semi ou na final. Cara, eu achava que o Zverev tinha mais chance de tremer contra o João do que contra o Menchik. Acho que o João colocaria mais pressão, teria mais torcida, de repente mexeria com a cabeça dele. Eu acho, posso estar enganado. Mas eu tinha essa esperança do Zverev chegar numa semi, num jogo duro, mais duro do que os jogos que ele pegou até agora, e de repente sentir. Podia ter acontecido contra o Roda. De repente, se o Roda tivesse vencido o primeiro set, o Zverev ia começar a pensar na possibilidade de derrota, mas não foi, né? Do jeito que ele virou, do jeito que ele ganhou o primeiro set, isso dá moral para ele e tira do Roda. Então, ele passou bem por essa situação, por esse primeiro teste. A questão agora, que assim, eu achava que o João era o maior perigo para o Zverev nessa chave. Eu não acho que ele perde para o Menchik. Eles fizeram um jogo duro recentemente, né? Mas acho que o Zverev não perde. E do outro lado da chave, Auger-Aliassime, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, não sei, viu? Não sei se um desses 4... Porque dos 4 aí, só o Berrettini tem essa experiência, né? De uma final de slam, que ele perde para o Djokovic em Wimbledon. Mas eu não sei se o Berrettini no Saibro tem essa consistência para ganhar do Zverev. O Cobolli, eu acho que tem jogo, tem bola, mas talvez tenha menos, né? Talvez não, ele tem menos experiência, talvez seja um baque para ele jogar uma primeira final de slam. O Auger-Aliassime é mais experiente, eu acho que talvez desses 4 aí, acho que quem tem mais chance de jogar e fazer um jogo bom com o Zverev, mas também tenho minhas dúvidas se ele passa pelo Cobolli. E o Arnaldi eu acho que já está fazendo hora extra. Não tenho nada contra ele não, mas ele está morto, né? O corpo dele foi até onde dava. Acho que ele não passa pelo Berrettini. Mas campanha maravilhosa dele, inegável. Beleza, gente? Então ficamos por aqui. Obrigado para quem ouviu até o fim. Era muita coisa para falar de Fonseca, ficou um pouquinho maior o episódio hoje. Mas quem gostou pode voltar aqui todo dia, porque continuamos não só em Roland Garros, mas o Café com Cosenza é diário, vai continuar depois do torneio. Então você vai ter tênis entregue fresquinho, filtrado, com contexto, com análises equilibradas, sem gritaria, todo dia de manhã, né, no YouTube ou no seu player de podcast preferido. E se você está curtindo minhas análises, meu trabalho, minhas opiniões, quer
apoiar o meu jornalismo, o meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio e dá uma olhada nas condições, vê o tipo de conteúdo que você recebe. Eu mando conteúdo exclusivo em áudio, em vídeo, em texto, mando análise em áudio das partidas logo que acabam. Entrevistas em primeira mão sempre publico lá, notícias em primeira mão vão para lá antes de ir para as minhas redes sociais, antes de ir para outros lugares. Tem um grupo de bate-papo muito legal no Telegram, que é onde eu posto áudios de tenistas, coloco, né, esses últimos dias eu coloquei súmula, coloquei estatísticas do João, estatísticas bem detalhadas, tem material legal que eu posto sempre que eu recebo. Então, ficou interessado, dá uma olhada lá no apoia.se/saquevoleio ou manda uma mensagem para mim numa rede social, pode ser no Instagram, pode ser no meu e-mail, que é ac@cosenza.org, que eu respondo, explico tudinho como funciona, e você decide se quer apoiar ou não. Beleza, gente? Então, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um abraço.